Abençoar vocês mais uma vez através dessa live, que Deus possa tocar o seu coração, sabe, independente da forma que você esteja, sentado, em pé, que você possa simplesmente nesse momento entregar o seu coração, porque Jesus ele se faz presente aonde um ou mais estiver. Então, nesse momento, onde você vai estar assistindo as nossas adorações, a palavra, que você abra o seu coração, abra a sua casa, para que Jesus possa te tocar, para que você possa sentir mais um pouco do amor dele, que é tão infinito sobre nós. Então, feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu oro, Jesus, para que o Senhor se faça presente, Deus. Porque quando você vem, é impossível o ambiente permanecer o mesmo, Pai. Que nós possamos ser a sua voz nesse momento, Deus. E que o Senhor possa tocar cada coração, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam sentir, Jesus, a sua presença, possam sentir a sua paz, possam sentir o seu amor, Deus. Possam sentir o seu coração, Jesus. Jesus, eu oro para que todo o reino espiritual, Deus, possa cair por terra, para que eles possam prestar atenção e ouvir a sua voz, Deus, e sentir você, Jesus. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos mostre mais e mais de quem você é, mais e mais o seu amor, Deus. Em nome de Jesus, se faça presente em cada casa, em cada coração, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos conhecer mais de você, mais o seu amor, Jesus.
olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e em meu peito acelerado. Eu não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Declare isso. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Jesus, Obrigado por esse amor, Deus. Jesus, Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou. oh, Ele me ama, Ele me amou. Oh, 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 oh. Ele me amou. Eu sei, Jesus. Eu sei. Você me ama, Pai. Meu Senhor. Altíssimo, Altíssimo. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Pai. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado porque você morreu naquela cruz por nós, Deus. Para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao seu amor, ter acesso a quem você é, Jesus. Então que nós possamos subir, Jesus, ao Monte Santo de Sião, onde nós te conhecemos mais, aonde nós te temos mais, Jesus, aonde nós nos tornamos inabaláveis, Deus, aonde nós nos encontramos com você, Jesus, e nada mais importa, Deus, nada mais importa, Pai. Eu vim te buscar, pois meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser
tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. E estou subindo ao Monte Santo de Sião, aí vou tocar o céu com meu coração em adoração. E estou subindo ao Monte Santo de Sião, aí vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, eu vim te buscar, diga isso a Ele, pois meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, aí vou tocar o céu com meu coração em adoração. E estou subindo ao Monte Santo, 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 Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou. Cante isso, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, inabalável,
Teu é o reino, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que tudo é Teu. Tudo é do Senhor, Jesus. Venha, Pai, ecoar em nossos corações, Jesus. Santidade, jamais vou te ver. Sem santidade, jamais vou te ver. Mas não me criou pra me ter longe. Mas não me criou pra me ter longe de ti. Santidade, jamais vou te ver. Sem santidade, jamais vou te ver. Mas não me criou pra me ter longe. Mas não me criou pra me ter longe de ti. 'Cause
meu querido, às vezes você está aí no seu lar e essa música ela fala contigo. Escute a letra dessa canção. Jesus, Ele não te criou para não te ter, Ele não te comprou para não te ter. Mas existe o seu eu dentro de você, que às vezes você foi machucado, às vezes você foi constrangido, que diz que algo deve ser feito para que nós possamos merecer esse amor de Jesus. Não, mas Jesus, Ele fala para você vir do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Feche os seus olhos aí no seu lar. Clame, clame, clame a presença de Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, que tiveram os seus ministérios frustrados. Jesus, Ele te anima nessa noite. Jesus, Ele te chama para perto nessa noite. O teu amor me traz para perto, o teu amor me traz para perto. E não importa como eu esteja, não importa o que eu vista. Sinta o Espírito te abraçando nessa noite. Sinta o Espírito te abraçando nessa noite. O teu amor me faz tão livre. O teu amor me faz santo. O teu amor me mantém caminhando. O teu amor me traz pra perto. O teu amor me faz livre, inclusive de mim mesmo. Tu és santo, Jesus, santo, santo e poderoso. Eu não sei onde você está nesse momento, mas eu creio pela fé que você está aí. Eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Ótimo, graças a Deus. Você não está vendo Deus, mas Deus também está te vendo. Graças a Deus. Este é um domingo, dia do Senhor, um dia que nós vamos louvar ao Senhor. Já louvamos? Já adoramos o Senhor aqui, com a nossa equipe maravilhosa, amém? Que está aqui, nesse momento. E nós vamos iniciar o nosso culto e eu quero agradecer a Deus, porque nós podemos mais um dia falar da palavra do Senhor. Deus é bom o tempo todo e Ele é fiel o tempo todo. Eu não sei se a nossa mesa colocou ali o QR Code ou o número do Pix para você poder entregar os teus dízimos e ofertas. Nesse momento, se você está aí, prepare, coloque o seu dízimo, a sua oferta para o Senhor estar abençoando você mais pela sua fidelidade, pelo seu compromisso em ouvir a palavra de Deus e entregar os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus, não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Então, por favor, coloquem e eu já vou abençoar a tua casa com a provisão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar cada irmão, cada irmã
cada família agora com a prosperidade do Senhor. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, que o Senhor venha trazer o alimento, a roupa, aquilo que necessitam, em nome de Jesus. E eu quero abençoar esses dízimos, essas ofertas, as primícias, para que seja realmente, Senhor, para a tua casa, para ser edificado, para que o teu evangelho seja pregado, para que haja, Deus, abundância. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero dar uma palavra para você nessa noite, e essa palavra, ela vem ao nosso encontro de uma forma especial nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero te dizer, inicialmente, que Deus está aí com você, e vai falar com você, e vai tocar no teu coração. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração nesse momento e ore comigo. Fala: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, entrego minha família, este momento, Senhor, que o Senhor penetre no mais íntimo do meu ser, e que o Senhor faça morada, e que o Senhor venha com o teu Espírito Santo me ensinar todas as coisas que eu preciso. Senhor, abençoe as nossas vidas, fique conosco. Pai, nós precisamos do Senhor, o Senhor é tão bom, e o Senhor está com a tua mão abençoadora sobre todos nós. Por isso eu te louvo e te agradeço, e em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe você e que me abençoe, para que eu possa ser usada pelo Senhor para transmitir uma palavra ao teu coração. Que o Senhor possa tocar em nós. Amém? Queridos, há uma semana atrás, eu tive uma experiência com Deus muito interessante, e essa experiência, ela foi marcante para mim. E eu acordei às 3 horas da manhã, e eu acordei com Deus falando comigo. E eu comecei a sentir a presença de Deus e ouvir aquilo que Ele estava falando. E Ele me dizia: tu me amas? E eu entendia que Ele estava me fazendo lembrar da passagem de Pedro, quando Ele dizia para Pedro, Jesus dizia para Pedro, depois que Pedro negou Jesus, Ele dizia para Pedro: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: te amo, Senhor. E ele dizia: pastorei as minhas ovelhas. E ele falou por 3 vezes: Simão Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Simão Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele voltou a falar: apacenta as minhas ovelhas. E eu, lá dentro, no meu quarto, ouvindo isso, e eu senti no coração essa palavra: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E isso ficou no meu coração, e Deus me colocou algumas coisas importantes, e eu levantei e escrevi isso daí, e depois eu tinha que pregar nessa noite, no domingo depois, né? E eu então comecei a falar para o Senhor: o que o Senhor quer falar para a tua igreja? E o Deus me colocou muito claro, Ezequiel 33. E Ele colocou lá o atalaia de Deus. Então, eu quero que você fixe hoje essa palavra, o atalaia de Deus. É a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Você recebe essa palavra aí? Então vamos começar com o texto de Ezequiel, e eu quero começar antes do 33, começar no 3. Abra então a sua Bíblia, por favor, em Ezequiel 3, no capítulo 16, onde vai falar sobre o atalaia de Israel. Vamos ler. Fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra,
e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvastes a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvastes a tua alma. Amém, amados? Esse texto aí, nós vamos ver o atalaia lá de Israel. Quero que o Rafael coloque, por favor, uma imagem, que onde ficava esse atalaia. Foi aí que Deus chamou o profeta Ezequiel para falar que ele era um atalaia. E Deus chamou na Bíblia muitos atalaias. Você sabe que Deus chamou também Isaías, também Jeremias, como atalaias do Senhor. E Ezequiel foi um atalaia escolhido, separado como profeta, para fazer o trabalho dele de atalaia. Colocou a torre aí para mim? Dá uma olhada nessa torre, você vê aonde ficavam os atalaias antigamente. Lá em cima, nessa torre, é uma torre muito importante. Ela ficava lá no alto, e eu vou deixar um pouquinho para você ver. E esse atalaia é aquele que ia fazer algo e usava essa torre para esse algo. Então, eu quero ler agora novamente o texto. Agora vamos para Ezequiel 33. Eu quero ler o dever do verdadeiro atalaia, que é o texto-chave que Deus me colocou aqui. Então, agora Ezequiel 33, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisar o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falarás vós, visto que as vossas
prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos nele, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Amém, amados? É uma palavra muito forte, a palavra que foi dada aqui por Ezequiel, para Ezequiel, como um atalaia. E eu quero discorrer para você, o que é um atalaia? Um atalaia é uma vigia, é uma sentinela, é uma pessoa que vai cuidar de alguma coisa, mas tem uns requisitos, ele tem que saber algumas coisas para ser um atalaia, não pode ser qualquer um. Então você imagina um atalaia, é um vigia, um sentinela. Imagina na praia, é um salva-vida. Ele tem que ficar numa posição, ele tem que estar atento, ele tem que ser bom nadador, ele tem que salvar vidas. E existem muitos tipos de vigia, de sentinela. A Bíblia diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, existe sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, naquela época que você viu aquela torre lá em Israel é comum, como é comum em presídios, tem lá a torre, tem sentinelas lá em cima, em vários locais, até indústrias, tem lugares perigosos, tem muitas torres, e essas torres estão lá os vigias, estão as sentinelas. Então, fica lá no alto. E é muito importante porque aquilo que vai acontecer ali vai ser muito importante o papel dele. Porque para que serve? Qual é o papel de um sentinela? O que ele vai fazer? Lá, ele vai ter que guardar uma cidade toda. Você imagina que ele está atento, olhando 360 graus, para ver tudo aquilo que acontece de estranho em todos os lugares, porque ele tem que avisar a cidade. Se há algum inimigo chegando, ele tem que avisar a cidade. E a cidade, sabendo que o sentinela está lá, ela vai dormir tranquila, ela vai dormir em paz. Então o povo descansa, e é um papel então muito importante. É tão importante porque que um sentinela é levantado? Por que ele vai ser escolhido para ser lá? Ele exatamente para o povo não ser destruído. Então levanta-se o atalaia, que é um sentinela, para o povo não ser destruído. E assim o povo não é. Agora, o atalaia tem que ter algumas características tão importantes. Por exemplo, ele não pode ser uma pessoa míope, uma pessoa de visão que não enxerga. De longe está vindo o inimigo, ele não enxerga, ele tem que ter uma visão muito boa. Ele tem que olhar e ver o que está acontecendo. Se é um pessoal que está entrando ali, se é amigo, se é inimigo, se é o que está acontecendo. Ele tem que ver tudo. Então, ele tem que ter uma visão muito boa. Ele tem que ter uma audição muito boa. Ele tem que ouvir barulho. Às vezes, ele está olhando aqui, tem um barulho do outro lado, ele tem que olhar. Ele tem que ser confiável, muito confiável. Porque o rei, se é o líder da cidade, ele tem que confiar naquele vigia, porque se o vigia não é fiel a ele deixa entrar um grupo de inimigo e acaba com a cidade. Ele tem que ser muito confiável. E ele tem que ser também responsável. Ele não pode dormir. Imagina se ele tira um cochilinho, né? Come alguma coisa lá e tira um cochilinho. E aí o que acontece? Chega o inimigo e ele está cochilando. Também ele precisa ser capacitado, ele precisa falar bem, ele precisa transmitir, não é? Lá naquela época, antigamente Israel, tocava-se a trombeta. Tem aí a imagem? Coloca aí, por favor, ó, o vigia lá, tocando o chofar, né? Então, ele toca
um chofar e avisa ali todo mundo. Vê se você acha para mim. Ah lá, ele está avisando a cidade. E esses toques são toques diferentes. Um de alerta, outro do inimigo, outro é porque vai todo mundo descansar, o outro porque todo mundo vai levantar e acordar. Tem vários tipos de toques de chofar. Então lá está ele, preparado. Hoje, também, o atalaia tem que ser uma pessoa que fale bem, porque inclusive fala no WhatsApp, fala na internet, fala por telefone, fala no meio de muita gente. Então tem que ser uma pessoa também que saiba falar, e falar com graça, né? Então, em Marcos 14, 38, diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o atalaia, ele tem que ser uma pessoa forte e não deixar vacilar a carne dele. Ele não pode deixar. E se você transportar esse atalaia para o reino espiritual, aí é muito mais forte esse versículo, porque aí é que ele tem que entender que a carne dele é fraca e ele tem que ser um atalaia espiritual. Mas vamos continuar vendo no atalaia o que é que acontece se ele falhar. Pensa bem se um atalaia falhar. Ai, dormi, ou não vi aquele inimigo. Primeira coisa, o primeiro alvo é ele. Claro, o inimigo chega lá, ele quer matar ele. Porque se ele não avisa, o inimigo pega fácil todo mundo. Então, o atalaia é muito visado para ser morto, para ser o primeiro a ser morto. E a Bíblia, ela nos mostra muitas histórias assim. Nós vemos histórias de lutas, de batalhas de reis. A gente vê sempre que existe todo um trabalho de guerra, vamos dizer assim, para que toda a cidade sobreviva, para que o povo não seja destruído, para que tudo aconteça muito bem. Mas, se ele falhar, ele é o primeiro alvo, tá? E se ele falhar, a cidade vai ser destruída, o povo é destruído, o povo vai ser atingido. Então, ele precisa ficar firme. Agora, o que ele vai fazer? O atalaia. Ele tocou a trombeta, como eu mostrei ali na foto. Ele toca a trombeta, ele avisa o povo, ele alerta o povo. Isso daí, por quê? Porque pode chegar um inimigo com espada. Pode chegar um inimigo para matar e acabar com eles. Se você transportar isso para o reino espiritual, para a nossa vida espiritual como atalaias, porque hoje nós somos os atalaias de Deus. E também, desde a antiguidade, todo atalaia não é só um atalaia físico, mas é um atalaia espiritual também, não é? Tanto é que Ezequiel, como profeta, foi levantado como um atalaia espiritual. Lá em 1 Pedro diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então existe um inimigo. Nós temos um inimigo na nossa vida, que é o nosso adversário. Ele vem querendo nos tragar. E nós temos que ter atalaias, e nós temos que ser atalaias. Então eu quero colocar já bem no teu coração que hoje você recebeu Jesus na tua vida, você é um cristão, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa que Deus separou como filho, filha dele, então você é um atalaia. Diga aí, eu sou um atalaia de Deus. Diga aí, bem firme, eu sou um atalaia de Deus. Falou? Abriu a tua boca? Quem não falou aí, cutuca aí, irmão, cutuca a pessoa do teu lado aí. Às vezes as mulheres falam, os homens ficam quietos, né? Põe os homens para falar também. Eu sou um atalaia de Deus, amém? Esse atalaia, olha só, ele vai avisar, não vai? Vai tocar a trombeta,
vai alertar. O que nós fazemos como atalaias de Deus também? Nós fazemos isso. Nós vamos avisar sobre a palavra de Deus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos proclamar o Evangelho, nós somos os atalaias de Deus. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, lá em 1 Coríntios 9,16, ele disse assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele já mostra aqui que ele vai pregar o Evangelho, ele vai ser um atalaia, ele vai ser uma pessoa que vai proclamar o Evangelho para poder salvar vidas, para poder libertar as vidas, não deixar elas serem destruídas. Agora, vamos pensar, nós vamos proclamar o Evangelho, agora qual é o dever das pessoas? Então vamos imaginar aquelas pessoas todas que estavam na cidade, qual é o dever delas? O que elas têm que fazer? Elas vão ouvir, lá ouvia a trombeta, elas vão ouvir a palavra e vão atender, obedecer. Vamos imaginar aqueles que não obedecem. Naquela época lá, imagina se não obedecesse. Eram destruídos. O atalaia podia lá falar, todo mundo dentro de suas casas, porque entrou alguém aqui, vai matar alguém. A pessoa nem ligou. Ela talvez fosse a pessoa que seria morta. Mas dessa forma, nós também. Nós proclamamos o Evangelho e falamos, né? O pastor Leonardo falou aqui de Deuteronômio, das bênçãos e das maldições. Se você obedecer, acompanharão todas as bênçãos. Se você não obedecer, não vêm as bênçãos, mas vêm as maldições. Então, o atalaia fala, mas tem gente que obedece, e tem gente que não obedece. Quem é você? Um obediente ou um desobediente? Você já fez uma introspecção, já perguntou para você, se você realmente obedece os teus guias, os teus pastores, se você obedece a palavra de Deus, a voz de Deus, o Espírito Santo? Pensa nisso para você entender aquilo que Deus está querendo te mostrar hoje. Porque lá no versículo de Ezequiel 18, lá no 18 fala assim, Deus não se alegra com a morte dos perversos. Deus não quer que um perverso morra. Deus quer que todos sejam salvos, que nenhum pereça, que todos sejam salvos. Mas nem todos ouvem, nem todos obedecem e nem todos se comprometem com o Senhor. Então, nós temos aqui algo para a gente decidir no nosso coração. Vamos pensar. Hoje, você está sendo instruído para saber que você é um atalaia de Deus. Vamos ver essa posição tua agora. Como você como um atalaia de Deus. Onde que você está? Vamos ver a tua posição. Primeiro, você está numa posição alta. Por que você está numa posição alta? Por quê? Por que você recebeu Jesus? Você é filho de Deus. Você tem as promessas do Senhor, você tem anjos acampados ao redor de você, você tem a proteção do sangue de Cristo e você está assentado acima de todo principado, de toda potestade. Você está assentado acima. E você vê isso aqui, em Efésios 2:5, juntamente com ele, Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o texto de Efésios. Nós estamos então assentados nesses lugares celestiais. Nós estamos então numa posição alta, numa posição onde nós vemos aquilo que tem que ser vigiado, aquilo que está acontecendo, se está vindo o inimigo, se está acontecendo algum problema, nós estamos vendo. E
nós temos essa posição no céu, mas nós temos também que ter uma posição na terra. Por isso que nós temos que ser pessoas influentes, pessoas que estão em todos os cantos, em todos os lugares, como cristãos e filhos de Deus. Nós temos que estar na mídia, na internet, na política, nas profissões liberais, no comércio, na indústria. Nós estamos na educação, na saúde, e em todos os lugares nós devemos estar. Por quê? Por que nós devemos estar em todos os lugares? Porque além de nós estarmos numa posição elevada, nós somos luz, luz do mundo. E como que uma luz não pode brilhar lá debaixo da cama? A luz é colocada em cima e ela ilumina tudo. Então, você é um atalaia. Você está numa posição acima e você é luz. Então, pense agora que você, como um atalaia, tem tudo para ser usado poderosamente por Deus nessa época, onde nós estamos vivendo, onde nós estamos sentindo o que está acontecendo no mundo. Deus está te levantando hoje, te dando um empurrão e declarando, ó, você é um atalaia, você é um atalaia. E por quê que nós necessitamos de atalaia hoje? Hoje. Então pensa um pouco. Deus abomina o pecado. E eu vou te perguntar, existe pecado? Tem gente pecando? Tem gente fora de princípios de Deus? Dentro da igreja tem alguém fazendo coisas erradas? E você sabe? Então, você é um atalaia. Você tem que denunciar o pecado. Você tem que levar a mensagem da verdade para a pessoa. Por quê? O pecado é uma ofensa a Deus. Deus não aceita pecado. Ele ama o pecador, mas não aceita o pecado. Agora, o pecado leva a pessoa à morte. O salário do pecado é a morte. Então, você é um atalaia porque você precisa denunciar o pecado, porque o pecado leva à morte. E existem pessoas morrendo que vão ficar separadas de Deus eternamente. Talvez você tenha na tua família, você tenha nos teus amigos, e eu vou te dizer, quantos no Brasil? Nós estamos aguardando um avivamento, mas se nós não levantarmos como atalaia, nós não teremos esse avivamento. Esse avivamento tem que vir, porque Deus ama as vidas e não quer que ninguém pereça. Deus ama você. E Ele está te dizendo, Ele te ama tanto, te amou tanto, que Ele te escolheu para você ser um atalaia dEle, para você proclamar o Evangelho, declarar o amor de Jesus para os povos. Diga ao Senhor que você o ama, que você quer declarar esse amor para os povos, que você quer ser usado. Diga ao Senhor. Então, olha bem, por que você precisa ser um atalaia? Porque você precisa denunciar o pecado, você precisa denunciar para que não ocorra morte, porque vem o juízo. Então é o pecado, a morte e o juízo. E olha lá aqui que está escrito, cada um vai dar conta da sua vida. Em Hebreus 9, 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, para o homem, é uma vez só que vai morrer, mas aí vem o juízo. E esse juízo, ele virá para todas as pessoas. Então, todos nós somos atalaias, todos nós. E agora, nós vamos fazer o quê?
fazer o que o Atalaia faz. O que nós vamos fazer? Comunicar. Comunicar o quê? O Evangelho. Você não precisa ficar lá em cima da torre, porque cada um tem seu espaço, cada um fica num lugar. Você vai comunicar a palavra de Deus, você vai transmitir a palavra de Deus. Agora presta atenção, quando você falar, não fale da tua vida, da tua palavra, aquilo que você acha que é. Você tem que falar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que mistura autoestima com prosperidade, com livros de não sei de quem. É a palavra que você tem que falar. E sabe que você não é responsável por convencer a pessoa? Você diga a palavra. Só que quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, às vezes você tem na tua casa pessoas na família que você falou e a pessoa não ligou, não quis saber. Mas você não vai ter esse sangue derramado teu pela vida dessa pessoa, porque você falou. Então, o que nós vimos lá, Ezequiel? Se você chega e fala para um perverso e um ímpio, uma pessoa que não tem Jesus, não é uma pessoa, às vezes, má, mas é uma pessoa que não é filha de Deus, não tem Jesus no coração. Então você chega e fala para ela, e ela se converte, você ganha o teu galardão, você ganha algo especial de Deus. Agora, se você falou e ela não quis, o sangue dela não vai ser cobrado de você. Agora, se você também chegar por uma pessoa que é cristã, e ela está em pecado, e ela está com problema, e ela está desviada, e ela está morna, e ela está inativa, e ela não faz nada para o Senhor. Se você chegar e falar, essa pessoa, se voltar ao Senhor, se fizer as coisas que o Senhor manda, ela vai ser abençoada, vai ser convertida, e você vai ganhar essa pessoa e o galardão teu. Agora, se ela também não quiser, também o sangue dela não vai ser cobrado. Mas pensa bem, você deve ter perdido algum amigo, alguma pessoa, por alguma morte, esse tempo, ou sei lá quando. E eu te pergunto, essa pessoa que era teu amigo, ela estava com Jesus? Quando ela morreu, ela tinha certeza da salvação? E como ficou você quando essa pessoa da sua família morreu sem Jesus? Ou um amigo teu morreu sem Jesus? Então, o Atalaia, ele vai dirigir a palavra para quem? Para o pecador, para o desviado, para o ateu, para o morno, para todos aqueles. E por que vai falar? Para as pessoas se converterem. Agora eu vou te perguntar, quanto que vale uma alma? Uma alma só. Qual é o preço de uma alma? Quanto que nós podemos pagar por uma alma convertida? Imagina uma alma que vai para o céu. Quanto que você paga isso? Quanto que nós podemos pagar pela nossa salvação? Não tem jeito, não tem preço. O preço foi alto demais. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para nos dar vida. E nós vamos para Jesus de graça. Pela graça sois salvos. É graça, é um favor imerecido. É algo que nós ganhamos que não tem preço algum. Agora eu vou te falar. Imagine, vamos pensar nesses dias. Nós estamos com uma situação grave de Covid, e esse Covid é uma doença que tem matado muitas vidas, muitos queridos, muitas pessoas da cidade, do país, do mundo todo. E eu te pergunto, se você fosse uma pessoa que descobrisse um remédio, uma vacina, que acabava com o Covid, deu para a pessoa, ela ficou curada na hora, ficou boa,
ficou ótima. E se você falasse assim: eu não passo para ninguém, isso eu descobri e vai ficar para mim. Isso é um crime contra a humanidade. Você está terrivelmente enganado. Você está totalmente desajustado. Porque você descobriu uma preciosidade, algo tremendo, e não passou para a humanidade. E gente morrendo, morrendo, morrendo. E eu te pergunto, você tem o maior remédio que existe no mundo, é a salvação. Você tem a graça, a glória de Deus te dar a salvação, viver eternamente em Cristo. Essa salvação é algo tremendo, maravilhoso. Você pensar quantas pessoas estão desesperadas, pessoas que estão doentes, que estão com depressão, que estão com brigas, que estão com mágoa, com raiva, estão se matando, matando a si próprio. Quantas pessoas estão muito mal? E você tem o remédio. Você tem a salvação. E quando vem a salvação, o Espírito Santo traz alegria. É o fruto do Espírito. O Espírito Santo traz cura, traz libertação, traz alegria, traz paz, traz ânimo, traz vigor. O Espírito Santo te renova. E você tem o remédio, que não é do Covid, mas é o maior remédio que existe na história. O que você está fazendo? Escondendo dentro da tua casa? Escondendo no teu trabalho? O que você está fazendo com esse remédio? E aí eu quero te perguntar, o que você vai poder fazer agora? O que eu vou sugerir? O que nós vamos sugerir? Abra a tua boca. Abra a tua boca a favor de todo mundo. Abra a tua boca. Fale em tempo, fora de tempo, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Fale a palavra de Deus. Prega. Insta. Fale com os teus filhos andando, conversando, comendo. Fale com a tua família. Abra a tua boca. Não fique calado. Convide pessoas para vir na igreja. Convide pessoas para assistir os cultos online. Fale com as pessoas. Mande Bíblias. Envie folhetos. Envie louvores. Envie estudos. Abra a tua boca. Ligue para as pessoas. Ore com as pessoas. Vá na casa, se você puder, da tua família, às vezes você pode. Vá e faça algo, porque você tem um remédio maior e melhor do que o remédio da Covid. E você, às vezes, não está usando. E eu quero te dizer, ame o teu próximo. Os maiores mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Ame o perdido. Ame. Ame. Faça algo. Você tem o remédio, o melhor remédio do mundo. Você tem um remédio que a pessoa dorme em paz. Ela diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar segura. Você tem a proteção, cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não sou atingido. Você tem um refúgio. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você tem tudo o que você precisa. O que está faltando, Atalaia? Atalaia de Deus. O que está faltando para você? Pense. Que decisão você pode tomar na sua vida?
para você ser uma peça-chave no avivamento do teu país? Qual é a decisão? Para você ser uma peça-chave na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, para que você seja usado poderosamente para fazer algo que vem do céu, para Deus derramar um avivamento, porque nós estamos aguardando um grande avivamento. E você está vendo agora que na perseguição da igreja, quando eles querem fechar as igrejas, eles podem fechar as igrejas, mas a nossa boca eles não fecham. Eles podem nos perseguir, mas nós falaremos da palavra. Nós iremos, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Na maior perseguição é a hora que a bênção vem. É a hora que a bênção vem. Quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus tinha morrido, os apóstolos estavam todos reunidos numa casa, veio sobre eles o poder do Espírito Santo, e eles receberam o batismo do Espírito Santo com poder, e eles saíram falando, e nessa saída falando, eles já não tinham mais medo, eles saíram pregando, e numa pregação de Pedro, 3.000 foram batizados, e assim por diante. A igreja, ninguém amarra, ninguém segura uma igreja, ninguém segura a palavra de Deus. Nós somos atalaias de Deus, o povo de Deus. Você é um atalaia, você é um chamado, você tem um chamado. Não negligencie esse chamado. Tinha um assassino na Inglaterra que foi levado para ser morto, e perto dele vinha um pastor anglicano, e o pastor falava para ele de Jesus, falava, olha, Jesus salva, entrega a sua vida, foi evangelizando ele, e o assassino virou e falou para ele, mas o senhor acredita nisso mesmo? Ele falou, claro que eu acredito. Ele falou assim, não, o senhor não crê não, porque se o senhor cresce no que o senhor está pregando, o senhor estaria falando para o mundo inteiro, fazendo tudo, para que todo mundo conhecesse, o senhor não teria nenhuma maneira de parar, porque o senhor estaria crendo nisso. Eu não creio que o senhor crê. E eu te pergunto, você crê? Você crê que Deus transforma a vida? Você crê que você tem um remédio melhor do que o remédio para a Covid? Você crê que você tem um chamado de Deus, que você foi escolhido pelo Senhor para ser um atalaia de Deus? E esse atalaia de Deus é tão importante, que você vai perguntar assim, pastora, por que eu vou ser um atalaia? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? E eu quero que você pense agora. Primeiro, você cumpre a sua missão e o seu chamado. É uma missão para você. Deus te chamou para uma missão. Deus te comissionou para o ide e pregai o evangelho. Você tem paz no coração. Você dorme em paz, porque é missão cumprida. É você ir fazendo. Você tem alegria do Senhor, porque o Senhor te dá cada dia do fruto do Espírito, a alegria, a paz, a bondade, a misericórdia, a longevidade. Deus vai te dando, porque você vai agradar a Deus, e quando você agrada a Deus, Ele satisfaz os desejos do teu coração. E você, com os desejos do teu coração, você vai ficar feliz, porque você vai receber. Porque você vai completar a boa obra que Deus vai falar, ó, vou completar em você, eu tenho mais. Porque você vai combater o bom combate que Deus falou, ó, você está aí, você está numa guerra, mas você é um filho meu, guerreiro, que vai atuar com poder, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Você vai
combater, você vai completar a tua carreira, porque você tem uma carreira para completar. Deus te deu um grupo de pessoas para você ganhar, porque o dia que você chegar no céu, você vai ver essas pessoas que você ganhou para o Senhor, e você vai ver cara a cara, e sabe o que Deus vai falar? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe por quê? Você vai multiplicar os teus talentos, porque Deus te deu talento, e você não pode esconder, não pode guardar, e não pode enfiar debaixo da cama e deixar ele lá. Você tem que multiplicar os teus talentos. Tudo isso daqui, Deus vai te dar, para que você entenda que você é um atalaia. Por que que você vai ser? Porque você vai entrar numa porta estreita, e você vai chegar num lugar maravilhoso, uma Jerusalém celestial. Você vai chegar num lugar onde você vai estar nas bodas do Cordeiro. Você vai chegar num lugar onde você vai ver rosto, face a face com Jesus, com Deus. Você vai ver a luz que brilha no céu maravilhosa, não precisa de sol, não precisa de nada. Você vai viver num lugar maravilhoso, sem dor, sem morte. Você vai ouvir, olha lá, aquilo que está escrito em Apocalipse 12, 22, 12. Quando Jesus fala assim, ó, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Um galardão que cada um vai receber, segundo as suas obras. Quantas vidas você quer alertar? Quantas vidas você quer proclamar o Evangelho? 10? 100? 1000? Milhares? Quantas vidas você pode impactar falando do Evangelho de Jesus? Eu quero, nesse momento, dizer o seguinte, que existem pessoas que talvez estejam assistindo este culto e que nunca entregaram a vida a Jesus. E eu vou te dizer, para você ser de Jesus é muito fácil, é só receber de graça um abraço dele, a salvação que ele tem. Jesus morreu na cruz por nós e pagou já o preço do teu pecado, do meu. E ele só quer que você aceite ele de todo o coração. Se você nunca aceitou, faça essa oração comigo, porque é o primeiro passo. Faça essa oração, você que está aí em casa, talvez você esteja triste, talvez você nunca fez essa oração. Eu quero que você faça com todo o respeito, porque Deus está aí, e Ele está te vendo. E Deus sabe todas as coisas da tua vida. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil, e você não sabe nem como fazer as coisas, mas o primeiro passo é esse. Então feche os teus olhos e fale comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. O Senhor é o meu Salvador e o meu Redentor. É de graça e eu recebo este amor que o Senhor tem por mim. Eu quero ser teu filho, tua filha, e estar sempre contigo, eternamente. Em nome de Jesus eu te recebo. Amém. Amém, queridos. E esta oração é importantíssima para você. Você recebeu, entrou no seu coração, isso daí vai fazer uma diferença muito grande. Porque o Espírito Santo vai te convencer agora de tudo aquilo que você precisa fazer. E devagarzinho, você vai se limpando, se santificando e vai chegando mais perto do Senhor e já vai ser um atalaia do Senhor, porque você já vai começar a falar das coisas do Senhor. Agora eu quero dizer para você que já está com Jesus faz tempo, eu quero te fazer a mesma pergunta que Jesus fez para
Pedro: tu me amas? Tu me amas? Fecha os teus olhos e ouça Jesus falar no teu coração. Fala o teu nome. Márcia, tu me amas? Fala o teu nome. Maria, tu me amas? Tu me amas? André, tu me amas? Cleonice, tu me amas? Ida, tu me amas? Quanta gente que vai falando isso no coração. Tu me amas? Tu me amas? E qual é a palavra que Jesus fala em seguida? Apacenta as minhas ovelhas. Seja um atalaia. Fale, cuide, ide, faça alguma coisa. E o Senhor vai tocar em você. Eu quero fazer um ato profético agora, na sua vida. E depois eu vou orar por você para encerrar. Mas agora, nesse ato profético, eu quero fazer o seguinte. Você entende que você é um atalaia. Então nós vamos colocar uma música simples que vai ser tocada. Enquanto essa música for tocada, você vai ouvir a letra e você vai pegar o teu celular e você, como atalaia, vai mandar para 3 pessoas uma palavra que Deus vai te dar. Então você pode colocar: fulana, fulano, você sabia que Jesus te ama e quer que a sua vida seja muito melhor? Você sabia que Jesus te ama? E eu também te amo, se você for um amigo, se você for uma pessoa. Mande uma palavra de atalaia. Qual é a palavra que você pode mandar para 3 pessoas? Este é um momento que você vai fazer isso para 3 pessoas. E nós vamos ouvir essa música. Enquanto você faça isso, depois eu vou orar por você. Põe a figurinha para mim. Tu me amas? Sai da tua terra, escuta meu chamado. Vai em busca do meu povo, que estão desesperados. Quanto sofrimento, quanta amargura. Falta o alimento que dá vida a toda criatura. Sai da tua terra e vai ao campo, vila, cidades e aldeias. Escuta meu chamado e vem depressa, apacenta minhas ovelhas. Estão todas perdidas caminhando, sem encontrar o rumo certo, seu redil. Tenha coragem, vá à luta e vá em busca, entre outras tantas mil. Este é o momento de sua decisão. Deixe falar mais alto a voz do coração. Saiba que te amo e posso te ajudar. Creia nesta força que eu quero te dar.
que vá à luta e vai em busca, entre outras tantas mil. Este é o momento de sua decisão. Deixe falar mais alto a voz do coração. Saiba que te amo e posso te ajudar. Creia nesta força que eu quero te dar. Sai da tua terra e vai ao campo, vilas, cidades e aldeias. Escuta meu chamado e vem depressa apacentar minhas ovelhas. Amém, amém, amém. Eu creio que você fez isso, que você enviou para 3. Saiba que na unção de hoje, essas 3 pessoas serão muito abençoadas. O Senhor fará prodígios, maravilhas na vida dessas 3 pessoas que você enviou. E elas receberão uma unção nas suas casas, para poderem ser convencidas pelo Espírito Santo do grande amor que Deus tem por elas. Glória a Deus! Nós temos a palavra de vida eterna. Você viu na música, o povo está desesperado, o povo está aflito, o povo está com medo, o povo precisa de Jesus. E você, como atalaia, tem a palavra da vida eterna. Você é o atalaia do Senhor, atalaia de Deus. E eu vou orar agora, e eu gostaria que, se você sentisse vontade de ficar em pé para receber essa palavra do Senhor, onde você está, eu gostaria que você ficasse com todo temor e tremor, recebesse essa oração, que eu vou liberar sobre a tua vida uma palavra profética, para que o Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. Amém. Vamos orar então. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, a tua palavra tão linda, Deus, tão linda. Obrigada, Senhor, porque tudo está escrito na tua palavra. O Senhor nos ensina de todas as formas. E nessa noite, Deus, o Senhor nos levanta como atalaia do Senhor. Deus, nós sabemos que o Brasil é um país de grande avivamento. Nós sabemos que nós, como cristãos brasileiros, temos uma responsabilidade de falar para toda a nossa nação, para que haja esse avivamento e que depois passe para todas as nações e todos os povos, porque o Brasil é celeiro de missionários do mundo. Pai, levante os atalaias, a começar em nossas vidas, nossas famílias. Levante-nos, Deus, como atalaias do Senhor, que nós possamos falar a tua palavra com intrepidez, com ousadia, que possamos chegar nos mais difíceis lugares, que possamos, Deus, chegar em toda a família, amigos, colegas de trabalho, em todos os setores da sociedade onde estamos trabalhando, que o Senhor levante os atalaias. Senhor, em nome de Jesus, levante os atalaias no governo do Brasil, levante os atalaias, Deus, em todos os ministérios, e em toda a política, em toda a internet, em toda a mídia, em nome de Jesus. Levante os atalaias na saúde, Senhor, na educação, na economia, Senhor, na habitação. Levante, Senhor, em nome de Jesus, nas cidades, entre, Deus, as escolas. Levante os seus atalaias, Pai. Levante, Senhor, entre juízes, advogados, e, Senhor, todo o setor de comércio, todo o setor de indústria, em nome de Jesus. Pai, levante, Senhor, e eu profetizo sobre a tua vida,
sobre a tua vida, que nessa noite Deus está abrindo o teu coração, para que você receba uma porção de sabedoria, uma porção de intrepidez, de ousadia, que você fale a palavra do Senhor, que você vá até aqueles que você acha muito difícil, aquele que você acha até impossível, mas que você fale. E eu profetizo sobre a tua vida, que você não ficará triste se a pessoa não receber, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, em nome de Jesus, você não terá rejeição, você não terá medo, você não terá preocupação, você falará, abrirá sua boca e declarará a bênção do Senhor. Você vai declarar a palavra de vida eterna, a palavra que liberta, que cura, que salva. Jesus, a esperança da glória. Você vai ser um atalaia do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, as bênçãos da obediência de Deuteronômio 28. Eu profetizo sobre a tua vida a prosperidade no seu lar, na sua casa. Eu profetizo a paz de espírito, a alegria, o amor no teu coração. Eu profetizo o refúgio do Senhor sobre você, a proteção para que nenhum mal chegue na tua casa, na tua vida, que nenhuma doença venha em nome de Jesus, que você seja guardado e protegido pelo Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos maravilhosas de olhar para o alto e declarar que o teu socorro vem do Senhor e que você tem confiança que o teu Deus é o Deus que salva, que cura, que liberta, que te traz tudo o que você precisa. Deus é Deus sobre a nossa vida. E Ele vai fazer. E Ele está aí, na sua casa, no seu coração. Ele vai falar com você. A partir de agora, as estratégias do Senhor virão sobre a tua vida. Você terá sonhos proféticos. Você terá vontade de fazer a obra do Senhor. Você será luz, vai brilhar muito mais. Sal, vai dar mais sabor a tudo. Você está recebendo hoje uma bênção apostólica e profética. Eu te abençoo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Receba em nome de Jesus, você e sua família. E seja agradecido, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Aleluia! Amém. Amo vocês, queridos. Fiquem na bênção do Senhor, que tenham uma semana abençoada, uma semana cheia da bênção do Senhor, e que você possa arder no teu coração a chama do Evangelho. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a tua casa hoje.